podcast Bastidores da Política hoje conversa com a chefe de gabinete do deputado Luiz Cláudio Marculino do Partido dos Trabalhadores, Penélope Mendes. Obrigada e bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço, Renata, eu agradeço o convite aqui para participar do programa Bastidores da Política, que é muito interessante isso, né? Eu adorei quando vocês colocaram esse quadro. Eu falei assim, quem sabe? E chegou o dia, né? Chegou o dia de você contar os bastidores do seu gabinete. O que é ser chefe de gabinete do deputado Luiz Cláudio Marculino? Ser chefe de gabinete do deputado tão atuante, tão ativo, não é uma tarefa muito tranquila, né? Nós temos um gabinete, assim, muito ativo. O deputado participa de muitas ações. E são 8 comissões permanentes. São 3, né, que ele é membro efetivo e 5 que ele é suplente. São 3 frentes parlamentares, são os CPIs. Então, o movimento não para, né? É um deputado muito atuante mesmo no Estado, e ser chefe de gabinete e ser meio que um maestro todas essas atividades. E nosso gabinete também, eu gosto muito de comentar isso, né? Ele é composto de a maioria de mulheres, então a gente lida muito bem com isso, não desmerecendo o trabalho dos homens. Também temos homens que trabalham também no gabinete, mas a maioria elas são mulheres. E a gente divide bem as tarefas, né? Quando o deputado me convidou para ser chefe de gabinete, foi a primeira vez. Eu nunca estive numa Câmara de Vereadores, nem no Parlamento, na Assembleia, e nunca, é a primeira vez. Então foi um desafio muito grande, né? Pensar o gabinete desde a sua composição, desde quem serão as pessoas que vão trabalhar com a gente. Então ter um gabinete montado pensando, né, na parte técnica, legislativa, na parte administrativa, porque ser chefe de gabinete de um parlamentar com o perfil que é o deputado Luiz Cláudio Marculino é um desafio muito grande, porque ele pensa realmente o Estado todo. E o que, assim, eu, Penélope, sempre pensei da Assembleia, que eu queria conhecer e eu queria que todo mundo conhecesse como hoje eu conheço. Então eu quero passar isso através das nossas ações, do nosso trabalho, que as pessoas entendam como é o trabalho na Alesp, como funciona, como que cada projeto de lei tramita, então tudo a gente tenta mostrar de forma com que as pessoas entendam o nosso trabalho. Tudo é construído de forma coletiva. Não tem um projeto de lei que saia do gabinete, que saiu da cabeça, seja da Valéria, seja da cabeça do deputado, sem passar por quem realmente são os atores que interessam aquele projeto de lei. Então a gente pensa muito isso, e isso dá muito trabalho. Muito no coletivo, né? Isso dá muito trabalho, porque é você respeitar as limitações das pessoas, mas também respeitando a quem nós vamos, para quem a gente serve, né? A gente foi eleito para trabalhar o Estado, né? Não só a cidade de São Paulo, mas o Estado todo. Então, são 645 municípios. Nós tivemos, né, voto em 440 municípios. Então, assim, é muita gente para a gente dialogar, para a gente entender e usar da melhor forma possível o que é a ferramenta do parlamento, né? O que é ser um parlamentar para o Estado. Quando convidada pelo deputado, qual o maior desafio que você tinha à cabeça? Eu acho que é um pouco isso que eu falei, né? Montar a equipe? Montar a equipe e entender, né? A gente conhece o deputado desde o primeiro mandato dele, sabia como ele trabalhava, como ele atuava. Mas a gente, quando está dentro, né, e vê como funciona, então é sempre um desafio muito grande. Mas a gente consegue integrar todo mundo, trabalhar todo mundo junto, todo mundo sabe os propósitos que tem. Então a gente respeita muito isso. A opinião de todo mundo. Então eu sempre falo assim, a gente sempre faz reunião de gabinete para a gente ouvir também, sabe? Porque às vezes você acha que você está fazendo certo. Então, assim, se eu tiver errado, eu quero que fale, não esconde, chega e fala, porque a gente tenta acertar. Ou, às vezes, eu que não consigo passar
direito à mensagem que eu quero, né? Às vezes eu acho que eu estou fazendo certo, mas eu não estou conseguindo fazer com que as pessoas entendam. A gente sempre faz essas reuniões internas, porque tem gente que trabalha dentro do gabinete, tem gente que trabalha fora, trabalha no interior. Então, esse diálogo é importante, porque senão, eu sempre falei que nós não temos divisão. Tem o pessoal do escritório, do gabinete, e tem o pessoal de campo. Não, todo mundo é um só. Então, a hora que eu precisar de alguém que trabalha de campo e vir para cá, vai saber o que está acontecendo, não vai estar chegando. E essas reuniões são pontuais, semanais, mensais? A gente faz, assim, tudo depende muito das agendas, né? A gente tem uma agenda muito intensa, mas a gente tenta, pelo menos uma vez por mês, reunir todo mundo para a gente conversar bastante do que está acontecendo, do que vai acontecer, do que pode acontecer, e para sentir essa integração, para as pessoas não se sentirem à parte do processo. Aqui no podcast Bastidores da Política, já entrevistando inúmeros parlamentares e também assessores de parlamentares, nós constatamos que há chefes de gabinete que são executivos e chefes que são articuladores. Em qual dessas posições você se encaixa? Eu acho que eu sou mais articulador, eu acho que do que executivo. Porque a gente, como eu falei, né? A gente tem a pessoa que cuida do legislativo, tem a pessoa que cuida do administrativo e tem a pessoa que cuida dos dois. Que vai alinhavando. Que vai alinhavando, isso, exato. E eu acho que mais isso, porque esse contato com o Estado, quem faz sempre é o chefe de gabinete. Então, às vezes o deputado fala, não, passa para a Penélope já resolve, porque a Penélope que está em contato direto com essas pessoas, né? Aí eu brinco, eu falo, o dia que eu vou dormir e que tem menos de 450 mensagens no meu WhatsApp, tá acontecendo alguma coisa errada. Agora quantas tem? A gente fica sempre olhando isso. Mas sempre tem muita, porque é uma ferramenta também, né, que se usa muito, e é o contato direto, né, com o Estado, né, com todo mundo que eu digo. Eu digo não só de vereadores e prefeitos, mas da população mesmo. E aí tem uma coisa que o deputado ele acha engraçado, que às vezes eu falo assim, vereador e prefeito tem que marcar horário, mas a população pode chegar a hora que for para ser atendida. Porque é por isso que nós somos eleitos, para atender a população. Gabinete porta aberta. É porta aberta, sim. E a gente faz, né, um filtro, porque tem demandas que às vezes aparecem, que é de nível municipal, tem estadual. Então, às vezes você tem que explicar também qual que é o caminho, porque eu acho que tem muito disso hoje em dia. As pessoas, às vezes, ficam refém de alguma coisa que elas nem sabem que é o direito que elas têm. Né? Então, a gente tenta explicar, não, mas você pode fazer isso, o caminho é esse. Aí você não vai ficar refém de ninguém, porque é um direito seu. Então, é de tudo. E gabinete de deputado estadual aparece desde poda de árvore até tapar buraco. Você disse até construção de viaduto, até construção de ponte. Então, Você disse que nunca trabalhou em uma Câmara Municipal. Não. E sequer aqui na Alesp. Para chegar aqui, para tomar posse, você fez algum curso no ILP? Como é que foi? Eu fiz, antes de tomar posse, o que tinha no ILP, que era aberto, a gente participava. E eu colocava todo mundo para participar também. Sabe, assim, eu falava assim, gente, nós vamos tomar posse ano que vem. Mas tem um curso assim, né? A própria bancada também disponibilizava, né, para os eleitos o que ia ter, então a gente sempre participava. O ILP, para quem não sabe, é o Instituto do Legislativo Paulista, sim, que é um setor aqui, uma instituição dentro da Alesp que dá inúmeros cursos. As pessoas podem, inclusive são cursos que ficam na plataforma, muitos voltados aos políticos, sobre como acontecem as coisas aqui dentro. E é super interessante, né? Isso, é muito importante, né? É muito importante, porque traz a gente, assim, um conhecimento que às vezes você sabe, você acha que conhece, mas não conhece. E ali, você vendo na prática, é muito bom. Eu falo que é importantíssimo. E nós também, depois de eleitos, o que nós fizemos quando a gente definiu quem seria a equipe, a gente pegou tudo... esqueci o nome da palavra.
o regimento da casa, então a gente fazia grupos de estudo. Gente, hoje todo mundo traz o regimento. Para todo mundo vir para cá sabendo minimamente como é que caminha as coisas aqui dentro, né? Porque da nossa equipe, quem já trabalhou na Assembleia, tem duas pessoas. De uma equipe de quantas pessoas? Nós somos em 22. Nossa. Depois, assim, de externo daí eu tenho mais, mas aqui dentro mesmo, no gabinete, tem a Valéria e a Ana Carolina, né? A Adriana já trabalhou em Câmara Municipal também, mas todo mundo era novato, todo mundo encarando um desafio. E assim, eu gostaria que o Estado de São Paulo, que todas as pessoas conhecessem a Assembleia Legislativa, saber como é importante um deputado estadual, sabe? Como é importante tudo que acontece aqui dentro. Porque eu sinto, nas nossas viagens, o deputado faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, nas audiências públicas do orçamento, é uma oportunidade que a gente roda o Estado, né? Ano passado e esse ano foram mais de 50 cidades só pela comissão. Então, você aproveita e visita outras. E quando você conta, porque eu gosto de conversar com as pessoas e contar como é que acontece, como que é o processo aqui dentro, né? De um projeto de lei a virar lei, por todas as comissões que ela passa, quais são os impeditivos que ela tem, por que a gente tem, quando vai para a votação, mas ela, até chegar esse momento, ela passa por muitas outras, né? Muitas outras comissões e tudo mais. Então, eu gostaria muito que mais pessoas se interessassem. Qual o projeto de lei que você mais vibrou? Com certeza o pagamento por serviços ambientais, que é nosso, foi aprovado, mas foi vetado pelo governador e agora vamos trabalhar para derrubar o veto, porque... Detalha para a gente. O pagamento por serviços ambientais é transformar aquele catador, aquele de reciclagem, em um agente ambiental. E é um projeto que não vai onerar o Estado, porque é uma lei federal que já existe e que vai repassar para o Estado esse pagamento, entendeu? Então, e transforma a vida das pessoas, porque às vezes o olhar que as pessoas têm, elas não entendem a prestação de serviço para o meio ambiente e para a própria cidade, porque a gente pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, daí você, eu não sei agora de detalhar em números quantas toneladas esses catadores avulsos e essas cooperativas tiram das ruas. Se eles não tiram, quem tira? Para onde vai? Então, assim, é um prejuízo enorme para o meio ambiente e para os paulistanos, né? Eu estou falando da cidade de São Paulo, mas tem todo o estado. E quem trouxe a ideia para lançar esse projeto? Para começar a produzi-lo? Como é que vocês trabalham nessa produção? Então, nós temos, assim, muitos apoiadores do mandato que são de cooperativas de reciclagem. E conversando com eles, veio... que já existe, né, uma lei federal, mas também faltava para o Estado, porque uma coisa é o que acontece a nível federal e outra coisa é o que acontece no Estado de São Paulo ou nos outros estados. E a Valéria, que é a nossa assessora legislativa, conversando, tem um projeto assim em tal estado, tem outro, e junta e chama todas as cooperativas para conversar e traçar qual seria o melhor caminho, né? E eu acho que esse foi de chorar mesmo, quando aprovou. E eu falei, meu Deus, que para nós é muito importante. O deputado nós temos acho que 23, 24, já tem mais agora. Até junho tinha acho que 23 projetos de lei. Mas esse é um que a protocolados. Protocolados e está caminhando. Mas tem todos eles, como eu falo para você, a gente trata como um filho, sabe? Porque você... Fica naquela torcida para ver se vai ser aprovado na comissão, se vai ser apresentado. Isso. E eu acho que cada fase dele foi motivo de alegria para a gente, né? Tanto da importância dele. Da importância. O deputado tem do primeiro mandato o metrô, ônibus e CPTM 24 horas, né? E quando a gente conversa
nos bairros mais afastados, assim, a gente percebe na fala das pessoas a dificuldade que é você trabalhar em determinados setores, porque às vezes você sai do trabalho e tem que ficar até as 4 da manhã, 4h30, para esperar para voltar para casa, para depois ter que ir trabalhar de novo. Então, assim, também um projeto que já foi aprovado a primeira votação e depois aí o deputado não se reelegeu, né, em 2014, porque ele saiu a federal, ficou primeiro suplente, então esse projeto ficou parado, mas ele está aí também no forninho. Retomando. Vamos tentar, né? Vamos trabalhar para isso, porque a gente sente essa necessidade. A gente sempre fala que, principalmente a cidade de São Paulo, é uma cidade que ela é 24 horas, gente. Não tem como você ter linhas de metrô, de ônibus parado em um determinado horário. A gente fala sempre assim, não quer dizer que ele vai ter todas as linhas nesse horário, mas que ele tenha algumas para atender esse pessoal que trabalha em restaurantes, hotel, como fala, em hospitais, que tem um horário diferenciado, os turnos, né? E depende do transporte público. Então, também eu acredito, assim, muito que é um projeto muito importante. E vocês vão tentar atualizá-lo para reapresentar? Ele já está, né? Mas ainda não puxou, né? Porque tem aquilo de alguns projetos, eles ficam lá, a gente está trabalhando eles, mas depois na hora tem que puxar ele para o Congresso de Comissões e tudo mais, depois que ele passa nos 3. Então, a gente tá aí. Então, são 28, não é fácil não também você escolher o que vai agora. Porque todos eles foram muito importantes para o mandato. E a TV Alesp ajuda bastante vocês quando está tendo alguma reunião de comissão, para estar sabendo qual o andamento, como estão, ou até mesmo nas audiências públicas, nas frentes parlamentares. Não, eu acho fantástico, porque é uma ferramenta que deixa, não só nós que trabalhamos aqui e que pode ir lá acompanhar ao vivo, se quiser, mas para quem está em casa, para quem está longe, para acompanhar como que é o processo. Eu acho fantástico essa cobertura que a TV Alesp faz das comissões, das audiências públicas. Parece que nem tem TV para tudo, né? De tanta coisa que acontece. Às vezes fala assim, não vai passar ao vivo na TV, mas está no YouTube. Então corre para o YouTube. A gente sempre deixa claro isso. Assim, não está passando na TV Alesp. Não, mas está no YouTube, com certeza está. É certeza, entrar lá e ver a TV ligada na Rede Alesp. Sempre. Para estar up to date, né? Para estar sempre por dentro das notícias, né? Uhum. Porque às vezes não está falando diretamente do deputado, mas se bem da liderança ou da liderança de outro partido. Sim, e você precisa estar atualizado sempre, né? Você não pode viver só aquele mandato. A gente precisa saber o que está acontecendo nos outros gabinetes, com os outros deputados, porque assim, a gente tem um relacionamento muito bom com todos aqui, sabe? Assim, eu fico feliz quando o deputado voltou. Acho que a primeira vez que a gente veio aqui e todo mundo cumprimentava ele com tanta alegria, que bom que você voltou. E eu falo, meu Deus, sabe, dava um orgulho na gente. Poxa, eu trabalhei para esse cara aí. E ele é muito respeitado mesmo. E quando foi a primeira vez que você pisou aqui no Palácio 9 de Julho? Foi agora. Eu vim antes, né? Algumas vezes assisti audiências aqui, participar da sessão plenária como espectadora. Mas ele já tinha sido eleito? Não, antes. E o que você pensava quando espectadora? Eu acho que assim, acho que todo mundo tem aquela curiosidade, né, de saber como é que chegou até ali. Por que está nesse estágio? Por que votou isso? Por que votou aquilo? O que é... Como fala, tem umas palavras que eles falam em plenário que eu falava assim, o que é isso? Eu ia pesquisar. Tem um dicionário próprio, né? Tipo isso. Porque a gente precisa... Eu queria entender, né, como que funcionava. E eu assistia, antes mesmo de colocar o pé aqui, eu sempre fui consumidora de Rede Alesp, de TV Senado, TV Câmara. E às vezes, eu acho engraçado, um dia a minha filha mais velha comentou assim, a minha mãe está assistindo TV Alesp. Aí o namorado falou assim, imagine, ninguém assiste isso. Ele falou assim, você precisa conhecer melhor a minha mãe, porque a minha mãe assiste. Sessão da tarde ela não assiste, ela assiste Rede Alesp. Rede Alesp. Quando tinha votação, assim, eu gostava de ficar acompanhando, tarde às vezes.
E até de madrugada algumas. Mas sabe assim, quando você via... E assim, eu acompanhava o mandato do deputado Marcolino, né? De 2011 a 2015. Mas mesmo depois que, né, ele não estava aqui, eu ainda acompanhava porque eu queria saber o interesse. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal. Porque eu não consegui transferir isso para muita gente, não. Chegou o dia que você veio ao lado do deputado quando ele tomou posse. E qual que foi? O que você sentiu? E também ao ver o seu gabinete, sua mesa, falar assim, bom, é aqui, os próximos 4 anos serão aqui. Eu acho que assim, primeiro é um peso da responsabilidade, né? E é aquilo que você sempre imaginou, só que de uma forma mais concreta. Então, assim, eu imaginava que seria assim, só que não, é diferente, é muito maior, é muito mais responsabilidade, é muito maior, o projeto é muito maior do que isso, né? A gente está lidando com expectativas de muitas pessoas e atender essas pessoas de forma que sem frustrar ninguém, sem se frustrar, né? Então, assim, para mim, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Eu sou uma pessoa comum. Eu não estudei para isso. Eu não fiz nenhuma... Qual a sua formação? Imagina, eu sou cabeleireira de formação. Eu sempre trabalhei com o povo, com as pessoas. Trabalhei em projeto social, mais de 11 anos, atendendo comunidades. Então, assim, esse lado de social, para mim, é o que mais me empurrava, sabe? Era, tipo, me empurrava para isso. Você chegou a ter salão de beleza? Eu cheguei a ter. E no salão, você conversava sobre política com os clientes? Muito. Perdi muita cliente. Por ter um direcionamento diferente às vezes, né? A gente não se contém. Mas trabalhei muito tempo. É que assim, com 51 anos, eu já trabalhei muito. 51 anos, 4 filhos, filhos grandes, netos. Sim. E a primeira campanha que eu fiz, eu brinco, que foi muito engraçado. Eu tinha 13 anos, eu trabalhava no mercado municipal em Piracicaba. Aí tinha um candidato a vereador, que era o Zé do Mercado. Eu nem me lembro o partido que ele era, mas eu fui fazer campanha para ele. Aí eu falava assim, gente, e nunca mais parei, entendeu? Porque eu queria saber o que acontecia. Porque o meu pai sempre foi muito politizado também, apesar de nunca ter disputado nada, não era partidário, mas ele gostava. Então, assim, meu irmão se chama Nereomar. Você sabe quem é Nereomar? É o radialista da Voz do Brasil. Então, aí você tem uma noção do que eu ouvia quando era criança. Então, eu queria entender melhor como que funcionavam as coisas, né? Os ritos. Os ritos e também esse poder de transformação de vidas, né? Porque eu acho que é isso. Eu acho que a partir do momento que o político, ele transforma a vida das pessoas. Ele tem o poder de transformar a vida das pessoas se ele quiser. Entendeu? Então, eu acho que é isso que me encanta. Porque a gente vê por aí, né? Muita gente grita, bate no peito, não sei o que lá, é só partidário. E daí? E o que você pode fazer? E não sai disso. Você pode fazer, quando você só pode fazer se você tem o poder de legislar, né? O poder de votar sim ou não, ser contra, ser a favor. Criar leis que mudem a vida de muitas pessoas, não de um determinado grupo, é de muitas pessoas. Então, eu acho que isso é o que mais me atraía, entendeu? Então, é isso que fez eu... Tem gente que fala assim, quando que você começou? Eu falei, não sei, acho que eu já nasci brigando por alguma coisa, pleiteando alguma coisa, e não sei determinar o momento. Mas, assim, sempre foi nessa linha. Eu acho que gostar de ouvir, de participar e de contestar, né? Às vezes eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu frequento o serviço público, sempre, né, assim, usei o serviço público e ter essa consciência que ele é público, é para todo mundo e ele tem que ser bem executado, entendeu? Então, aí, de onde vem isso? Então, eu sempre fiquei questionando as coisas. Aí, daí vem, né, essas oportunidades e a gente vai conhecendo as pessoas e quando você vê,
Aí o deputado me convidou para coordenar a campanha dele. Imagina, de Piracicaba para o estado de São Paulo Pro todo. mundo. E aqui na casa, qual o rito que mais lhe emociona? Que eu gosto muito mesmo são das fala das sessões plenárias, né? Eu gosto de acompanhar, eu gosto de ouvir a fala de todos os deputados, o que está sendo debatido, mas eu gosto muito também do Congresso de Comissões, de acompanhar, sabe? Eu fico assistindo, às vezes eu vou lá, às vezes vai a jornalista, mas eu fico lá no gabinete, assim, eu gosto de acompanhar a atuação tanto do nosso deputado, mas como de todos os outros, né? E que história curiosa que você pode nos contar aqui da Lesp? Não, é curioso, aí eu falo assim, que é quando eles estão lá dentro, né, e eles falam mais ríspido um com o outro. No plenário JK. É, no plenário. Mas depois quando saem, eles são super amigos, se cumprimentam. Tem o café. É o respeito, entendeu? Eu acho que esse respeito que tem entre eles, sabe? Isso eu acho assim, tem vários deputados que eu falo assim, que eles tratam com muito respeito, independente de legenda partidária. Entendeu? E então eu gosto disso. Agora, né? Sempre a gente tem um ou outro que a gente gosta um pouco menos, não que a gente não gosta. Mas é por conta de posicionamentos, de falas e tudo mais. Mas a gente. Eu gosto de ver como as pessoas se respeitam. Eu acho que isso é na vida, entendeu? Não só dentro do parlamento, mas na vida. Você pode não ter a mesma opinião que eu, mas você tem o direito de ter a opinião contrária, porque senão, que democracia seria essa se eu não te dou o direito de pensar diferente de mim? E eu vejo muito isso aqui. Então, assim, você pode pensar diferente, mas você se respeita porque o outro tem o direito de pensar diferente, né? A gente pode, às vezes, né, num projeto que a gente não concorda e a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que não é bom por isso, mas só que o outro entende que isso é bom. Então, tá, vamos pra lá. Então, vamos discutir. E é bacana isso, sabe? A Lesp funciona de segunda a sexta. Aos finais de semana, a chefe de gabinete relaxa e tudo bem? Nunca. Como eu falei, nosso mandato é muito ativo. Eu vou para casa no final de semana. Agora, atualmente, eu estou indo cada 15 dias, né? Então, mas eu acompanho também porque o trabalho do parlamento, ele não restringe só aqui dentro da casa, né? Ele também é fora. Visita as bases. Visita as bases, conhece o que está acontecendo no estado, entendeu? Então, assim, as demandas do estado são muito grandes. Então, fim de semana, às vezes, a gente acha que vai para casa descansar. Não, mas a gente está viajando, está visitando novos lugares, conhecendo, né? Às vezes, um projeto inovador que seria bem interessante, você foi convidado para conhecer, vai conhecer. Então, assim, a gente conhece muita coisa importante no estado que depois você volta para cá, para a Lesp, cheio de ideias. Fala assim, nossa, isso dá certo em tal lugar. E é uma equipe que se multiplica. O deputado vai para um lugar, você vai para outro, um outro assessor visita outra localidade. Sim. A gente tenta se dividir, porque não dá. Muita coisa. Como eu falei, assim, é um deputado muito ativo mesmo. E a gente gosta de fazer as coisas juntas, né? Até porque, assim, ele, né, vem a demanda, mas quem encaminha geralmente sou eu. Eu gosto de estar perto, de estar junto, para estar ouvindo realmente qual que é né, os encaminhamentos e tudo mais. Mas às vezes não dá. Aí vem né, pelo relato de quem acompanhou naquele momento. Então, eu tento ficar junto o mais tempo possível de estar, mas às vezes a gente cada um se divide. Você fala de política com brilho nos olhos. Eu gosto de verdade, assim, não é demagogia não, porque eu acho que é um instrumento de transformação mesmo de vida das pessoas, é isso, porque alguém tem que organizar. Alguém tem que organizar a casa, né? Alguém que tem que organizar o estado, a cidade, o país. Então, eu acho que a política é através disso, desses agentes transformadores que acontece. Eu acho que é isso. É um sonho concretizado estar na Lesp, trabalhando na Lesp. Mas eu acho que assim, eu acho que eu cheguei muito mais longe do que um dia eu imaginei.
muito mais. Nunca imaginei. Eu converso às vezes com um deputado e ele fala que quando ele era jovem, ele passava que ele falava, um dia eu vou trabalhar aí. E hoje ele é deputado. Eu não fiz isso, um dia eu vou trabalhar aí, mas hoje eu estou aqui. Você prefere Piracicaba ou São Paulo? Ai, gente, eu amo a minha cidade. Minha cidade é maravilhosa. Mais tranquila, né? Só que em perfis, né? Porque eu falo assim, meu esposo, por exemplo, vem para São Paulo e fala, não sei como você aguenta morar aqui. Só que eu gosto disso, sabe? Esse fervor que é essa cidade. Tem algumas coisas que são complicadas e bem diferente de cidades do interior. Mas eu acho que tudo vai muito do perfil das pessoas. Eu vim pronta para encarar isso. E eu sabia que ia ser assim, né? Então, assim, tipo, sair do interior, vim morar em São Paulo. Até hoje às vezes eu fico assim, eu vejo no mapa, se eu paro numa estação do metrô, eu gosto de ficar olhando que linha que vai para onde, porque eu conhecer, porque eu quero olhar de cima, onde é que eu tô, para onde que eu vou. E quando a gente começou, antes do deputado ser eleito, a gente veio para cá, e era bem ao auge da pandemia, tudo fechado, e a gente andou com o deputado, a cidade inteirinha de São Paulo, a gente andou mais de 300 quilômetros num dia. E eu falava assim, gente, que absurdo, dá pra ir em Piracicaba e voltar 2 vezes quase. E a gente andando dentro da cidade, então assim, eu até brinco às vezes, né, agora nós estamos em período eleitoral e tudo mais, e eu falo assim, gente, ser prefeito de uma cidade como São Paulo, é melhor ser governador do estado. Porque eu acho que trabalhar o estado, às vezes tem os desafios, também é desafiador, mas é menor do que cuidar de uma cidade, entendeu? Como é São Paulo. São Paulo é extraordinário. É extraordinário. Em tamanho, eu falo em dimensão, população e tudo que existe nessa cidade, entendeu? Mas o estado é a minha paixão. Para encerrar, o que significa, qual a origem do seu nome, Penélope, que não é um nome comum? Eu falo assim, quando eu fui fazer meu e-mail, eu falei assim, vamos ver se tem mais alguma no mundo, né? Porque, aí eu coloquei Penélope, tipo, tava liberado, não tinha nenhuma. Aí eu falei, cara, eu sou única. E seus pais, por que a batizaram com esse nome? Como eu até comentei contigo um pouquinho, o meu pai sempre fala assim, ó, se você quiser dar uma explicação assim, mais romantizada, mais culta, você fala que Penélope era mulher de Ulisses na antiga Grécia. Mas na verdade, quando você nasceu, tinha aquelas revistas de novela em quadrinhos e tinha uma Penélope. E eu gostei. Mas era, acho que Penélope, né? Mas o cartório colocou Penélope com TI. E eu acho que eu gosto de ser diferente até nisso, porque para mim soa mais forte. Entendeu? O Penélope, parece que o TI no final, ele... Mas eu gosto, eu falo que eu nasci sabendo que é bullying. E hoje aqui no podcast Bastidores da Política, tivemos o prazer de conversar com Penélope Mendes, chefe de gabinete do deputado Luiz Cláudio Marculino. Muito obrigada, Penélope. E volte mais vezes para trazer a sua impressão do maior parlamento da América Latina. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação e eu falo, né, dessa forma, mas é o que realmente a gente fala, porque a gente sente do que é isso aqui, do que é estar aqui. Muito obrigada pela oportunidade de poder falar com as pessoas sobre isso. Obrigada a você. Fique sempre com a gente e obrigada pela sua audiência.